Gravar aí, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ok? A data de hoje é... Hoje é 24, véspera do Jogo do Brasil contra Portugal, 24 de junho. De 2010. 2010. Vamos entrevistar Quirino Ribeiro e saber um pouco mais sobre sua vida e seus sentimentos. Para começar, gostaríamos de saber um pouco mais sobre suas origens. Quem foram seus avós e bisavós, de onde eles vieram, em que cidade eles moravam, o que faziam? Bom, antes de mais nada eu quero agradecer a oportunidade, porque eu acho que quem não tem passado não tem futuro. Então, como nós temos um bom passado, graças a Deus, e uma família muito bem montada, muito bem armada, muito bem estruturada, eu sinto muito orgulho dessa minha família. Os meus avós paternos, que são os pais do meu pai, era Alfredo Ribeiro, e a minha avó era Badina Schmitz. Então era família alemã com Ribeiro de origem europeia. E ele foi um dos que deram meu nome. De outro lado, o vovô Quirino Roberge, de família francesa, e a vovó Paulina. Eram os meus avós maternos, os pais da minha mãe. E eles, os meus pais, para homenagear os pais deles, deram o meu nome de Quirino Alfredo. Quirino, que é o meu avô materno, e Alfredo, o meu avô paterno. Então, Quirino Alfredo Roberge Ribeiro é o meu nome, e a origem é exatamente desses meus avós queridos e com muita saudade. O senhor sabe no que eles trabalhavam ou não? Eu não me recordo bem, porque eu era criança, quando eu fui com meu pai a primeira vez, e quando eu os conheci, eu era criança, eu me lembro que fui na casa da vovó Paulina, lá da vovó Badina, e ela fez um peixe. A gente serrano não era muito chegado em peixe, eu fiquei meio arisco para comer aquilo lá. Então ela... me parece que o meu avô tinha alguma coisa com sapataria, com sapateiro, alguma coisa assim, mas eu não tenho bem certeza não. Ok. Bom, gostaríamos agora que o senhor falasse um pouco sobre o seu pai, né? Qual era o nome dele e como ele era, quais as lembranças que o senhor traz dele, o que ele fazia. Meu pai deve ter sido para todos uma pessoa muito importante, mas para mim ele foi o meu ídolo, um cara extraordinário, um sujeito fantástico, que deixou muitas saudades, que faleceu muito cedo. Meu pai nasceu em 1913 e faleceu em 1961, ou seja, em 1913 faleceu em 61, então ele tinha 58 anos, ele era novo ainda quando ele faleceu. Meu pai era um exemplo de pai, de companheiro, de amigo, de orientador, disciplinador, era direito, sério, ele puxava a orelha, dava uns tapas na bunda quando tinha que dar, e com muita propriedade. Meu pai foi um cara batalhador, ele trabalhava... meu pai, a origem dele é de Laguna, e a minha mãe era de Florianópolis. E os dois se encontraram, meu pai foi servir o exército, já namorava a minha mãe em Laguna, e ele foi servir o exército em Curitiba. E quando ele voltou do exército, aí ele casou com a mãe, e ele teve aí os filhos todos. E ele trabalhava na época no Carlos Wepke S.A. Na época era uma empresa muito grande, era assim, vamos dizer, uma Lojas Colombo da época, um negócio assim, mais ou menos. Tipo Hermes Macedo também, na sequência. Então meu pai trabalhava lá, na Laguna. E aí ele foi para Imbituba depois, teve 2 filhos em Laguna, que foi o Vânio e o Vonley. E em Imbituba ele teve 2 filhos, que foi o Vanderlei e o Vaney. Aí o Wepke transferiu-se e abriu uma filial em Lages. E o meu pai foi para Lages trabalhar no Wepke naquela época. Então eu fui a primeira pessoa que nasceu em Lages. Então meu pai foi para lá pós-guerra, a guerra foi em 45, e eu nasci em 47 em Lages já. E depois de mim, nós tivemos então mais 4 irmãos, uma família de 9, eu sou do meio, sou o 5º. Mas meu pai era um exemplo de ser humano, de decência, honestidade, católico, um cara, um pai jamais visto. Eu nunca vi alguém que eu pudesse comparar ao meu pai. Meu pai era um cara ímpar, totalmente ímpar, e que nos deixou muita saudade e nos deixou muito cedo. Qual era o nome dele? Ercilino Schmitz Ribeiro. Ercilino Schmitz Ribeiro.
Vô Lilino, chamavam ele. E sua mãe? Qual era o nome dela, como ela era e o que ela fazia e quais suas lembranças dela? A mãe era uma outra figura e eu acho que as pessoas, quando tem uma panela, tem uma tampa, né? E a minha mãe era a tampa da panela do meu pai. Minha mãe, ela tinha 10 anos menos que o pai. A minha mãe era de 1913 e o pai de 1903. Então a minha mãe era 10 anos mais nova. Minha mãe era muito linda, era uma menina espetacular, fantástica. As fotos dela de criança, de juventude. E como mãe, foi uma mãe que teve 15 filhos, naquela época tinha-se muito aborto e tal. E 9 se criaram, né? E infelizmente o Vânia morreu, mas 9 se criaram. E a mãe soube educar a todos e a casa sempre cheia. A minha mãe acolhia todos os irmãos, os parentes, os compadres, os padrinhos, as irmãs dela, as sobrinhas, quando tinham que ir para Lares, alguma coisa, invariavelmente iam morar lá. E o meu pai e a minha mãe conduziram muita gente para Lares, levaram pessoas, encaminharam tios e irmãos que realmente não tinham muita facilidade na época, foram encaminhados pelo meu pai e minha mãe, que formaram um casal, o casal mais lindo que eu conheci na minha vida foi meu pai e minha mãe. E o exemplo que eles nos deixaram, o legado que eles nos deixaram, principalmente de honestidade, de trabalho, dedicação, amor, carinho e educação, isso tudo veio de berço, tudo veio através de meu pai e da minha mãe. Ela chamava-se Jaci Roberge Ribeiro, né? A dona Jaci, a Siloca, como ela era chamada pelas irmãs na intimidade. E ela era uma expert na culinária também, né? A minha mãe tinha, tem pessoas que quando mete a mão vira dinheiro, né? O Midas. E não é o caso da minha mãe. A minha mãe, quando mete a mão, tinha sabor. A minha mãe fazia tudo com muita perfeição, E ela foi uma profissional na época para ajudar no orçamento do pai. O pai era um vendedor, um balconista, diríamos assim, de uma loja, né? Então, os recursos econômicos e a família grande. Então, a minha mãe, para ajudar no orçamento, minha mãe fazia bolo, docinho para fora, miúdos, docinhos miúdos e tal. E fazia salgados e casamentos, batizados, festas, tudo ela fazia. E até no final, depois já ela viúva e tal, ela ainda dava aula de culinária lá no Sesc, em Lages. Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa e uma coisa que me deixou impressionado na minha mãe foi o seguinte: ela tinha 9 filhos, isso é normal que todos gostassem dela. Mas ela se fez amar e gostar e ser benquista e querida pelas 8 noras e pelo único genro que ela tinha, que todos, sem exceção, adoravam ela. Então ela não tinha nada de errado, não. Então a mãe era uma pessoa que ela conquistava com carinho, com dedicação, com amor e tal, e muito devota, ia à missa diariamente e tal. Então a minha mãe era uma pessoa fantástica. Mas o que mais me chamou a atenção na minha mãe foi ela conseguir, numa família grande, levar tudo em banho-maria, tudo direitinho, com noras, filhos, genros, netos e assim sucessivamente. Os dois, o vô Lilino e a avó Jaci, eram um casal exemplar para Lages, para toda a comunidade. Frequentavam a igreja, acordavam cedo para ir à missa. Nos fale um pouquinho sobre essa união e os frutos dessa união. A união do meu pai com a minha mãe foi mais do que uma união de marido e mulher. Foi o meu pai, até por ser mais velho, 10 anos mais velho, meu pai era o exemplo para minha mãe. E a minha mãe exemplo para o meu pai. E ambos formavam um casal maravilhoso, alegre, faceiro, festeiro. Eu me recordo, por exemplo, o meu pai, quando chegava no Dia das Mães, ele pegava uma poltrona que tinha lá em casa, e aquela poltrona, ele enfeitava a poltrona, botava uma colcha, alguma coisa, porque era a rainha do lar. Então fazia com que a mãe sentasse, daí os filhos vinham enfileirados para cumprimentar a mãe pelo dia, dar um presente, aquele negócio todo. E reunia todo final de semana os filhos em casa, todo final de semana. Nós tínhamos o almoço lá, aquela galinha que só ela sabia fazer, a maionese da mãe era uma coisa fabulosa, macarrão, enfim, todo fim de semana nós tínhamos um encontro familiar. E isso fez com que essa ligação permanecesse até hoje. Hoje nós temos aí a Ribeiro Fest já com várias edições, 15 edições de Ribeiro Fest, 15 anos consecutivos. E isso tudo surgiu o exemplo que eles nos deram. Quer dizer, eles eram, além de serem muito unidos, eles eram muito alegres e muito felizes.
Tanto é verdade que quando meu pai faleceu, meu pai nunca teve um carro, meu pai nunca dirigiu um automóvel, e ele era tão benquisto na cidade que a Catedral Diocesana em Lages, de onde saiu o féretro do meu pai, onde saiu o caixão com meu pai para ser enterrado, ele foi levado em mãos, até o cemitério em Lages, vocês sabem que é grande, é longe o trecho, e do cemitério até a catedral foi uma procissão só, como se fosse uma procissão de tanta gente, a cidade inteira foi acompanhar o enterro do meu pai. É uma coisa que realmente nos deixou muito emocionados e nos deixou bem felizes, como também foi da minha mãe. Todos os anos acontece a famosa Ribeiro Fest, uma grande festa familiar que mantém viva em todos os corações as lembranças dos entes queridos e a união familiar. Nos fale sobre a importância desta festa e sobre a união que existe entre os irmãos Ribeiro. Interessante que a origem dessa festa é impressionante. O meu pai, quando faleceu, ele foi indo falecendo, sabe, família grande assim, né? E começa a ficar velho, a cada mês morre um. E teve um ano que morreu 2, 3, 4. Enfim, sobrou um tio só, o tio Cid. E quando foi, o tio Cid morreu, faleceu lá na Laguna, e nós, os irmãos, fomos para lá. O Volney, fui eu, o Vanderlei, o Vânio, o Vanei, enfim, eu me recordo assim que nós 5 fomos com certeza. E a Conceição também estava. E lá nós vimos e nos encontramos com os nossos primos, que a gente queria muito bem, mas esporadicamente se encontrava. Então, brincando no velório do tio ali, né, nós conversando no velório do tio, e aí, disse, pô, mas a gente só se encontra em velório, né? Nós podíamos fazer uma festa para nos encontrar nessa festa. Então, o embrião, a origem da festa foi o velório do tio Cid, lá na Laguna, que acabou surgindo a ideia de lá. E a partir daí, a Vanderleia teve a iniciativa, tomou a iniciativa e fez na casa dela em Guabiruba a primeira Ribeiro Fest, que foi feito, o Robson tinha feito um barracão para a indústria dele e o barracão ainda não estava utilizado, então naquele barracão nós fizemos o nosso acampamento, os colchões um do lado do outro, parecia um batalhão, e foi fantástica a primeira Ribeiro Fest, foi fantástica a primeira, a segunda foi igual, a terceira melhor, a quarta melhor, a quinta melhor, sexta melhor, e até hoje das 15 eu não sei qual foi a melhor de todas. Todas elas tiveram seu momento importante, suas decisões importantes, e o mais importante, o que deixou a Ribeiro Fest, é que todos os nossos sobrinhos, todos eles, se adoram, se gostam, se visitam, se querem bem. Por quê? Porque se conheceram na Ribeiro Fest. Quando eles vão, se encontram, é amizade, que essa amizade permanece. E isto é o elan da família, que permanece sendo seguido, inclusive, o exemplo que foi dado pelo relacionamento do meu pai com a minha mãe, o relacionamento dos irmãos e, por fim, a Ribeiro Fest veio, vamos dizer assim, oficializar estas relações públicas de muito boa qualidade entre todos os irmãos, parentes, sobrinhos, netos, bisnetos e aí por aí afora. Sempre que há algum encontro entre os familiares, seja na Ribeiro Fest ou em algum aniversário, nota-se muita alegria, há muita música, piadas, muitas risadas são dadas. Sempre foi assim? Isso está no espírito Ribeiro? Sem dúvida, isso nós aprendemos com o pai. O meu pai e os irmãos deles faziam isso lá em Laguna. Quando eles se reuniam, e às vezes eu participei de umas 2 ou 3, era criança, evidentemente, mas os meus irmãos mais velhos, o Vânio, o Volney, o Vanderlei e o Vanei, eles participaram mais vezes, mas eles se encontravam também, se reuniam e lá eles cantavam músicas maravilhosas, não há, ó gente, ó não, e o pai tocava também, o pai gostava, então ele tocava bandolim, e todo mundo cantava, os irmãos cantavam e faziam, enfim, é uma família e sempre foi, desde que eu conheci, uma família alegre, divertida, uma família diversificada e de muita união e muito respeito, que é o sentimento mais importante do ser humano. Sem o respeito não tem amor, sem o respeito não tem educação, sem o respeito, quando falta com respeito, falta tudo. Bom, vamos falar um pouco agora de Quirino Ribeiro. Gostaríamos de saber quais as lembranças que o senhor traz de sua infância e adolescência. O que o senhor aprontava nessa época?
Quais eram as principais brincadeiras, diversões, em que colégio estudava? Bom, a minha infância foi uma infância saudável, numa época maravilhosa, uma época que não tinha droga, não existia nada disso, quer dizer, onde o lazer não era através de brincadeira com armas de fogo, sem armas de fogo, com revólver de imitação. Nós brincávamos de carrinho, de peão, aquele peão, jogávamos bolinha, fazíamos todas as traquinas possíveis que uma pessoa normal, uma criança normal fazia. A nossa rua era uma rua muito unida, todos os vizinhos se conheciam e nós tínhamos uma faixa etária, por exemplo, o Vonley tinha relacionamento com todos os da minha rua que tinham a idade dele. O Vanderlei é a mesma coisa, o Vaney é a mesma coisa, e eu também tinha o meu grupo, que eram mais ou menos da minha idade, que era o Milton Maliverne, que era o Nene, era o Aldo Maliverne também, que era o que hoje é médico e está em Brasília. E nós jogávamos muito botão, o futebol de mesa, o famoso futebol de botão. Aliás, uma vez eu levei uma surra do Vonley, porque o Vonley foi atrás de mim lá na casa da dona Noca, do seu marido, e eu e o Nene jogando botão, e nós esquecemos da hora. Eu, quando vi, e tinha que estar em casa às 9 horas da noite, né? E ele, umas 10 horas, 10 e meia, ele jogou meus botões fora, foi até me deu vontade de matar o gordo naquela vez. Ele pegou e jogou fora meus botões, que era a minha grande paixão da época. Tudo com o time do Palmeiras, os botãozinhos, nós lixávamos ele, fazia campo de coisa, tudo. Foi uma infância maravilhosa. Apanhava quase que diariamente, porque eu era muito safado. Eu saía jogar bola, ia brincar nos rios, que não podia tomar banho de rio, nós ia, né? Molecada, até me lembro uma época em que nós fomos lá tinha o Pocinho lá perto do Senai, lá em Lages, e nós estávamos lá quando tinha um sargento Vitinho, e nós estávamos uns 8, 10 piá, e naquela época a piazada chegava lá, tinha o calção, um calção e uma camiseta, tirava o calção e a camiseta, ficava pelado, para não molhar, claro, a roupa, botava num montinho ali e tudo para dentro do Pocinho. E o Vitinho foi lá, em vez de mandar nós embora, tal, ele foi lá, pegou nossas roupas, levou tudo para casa. Foi lá e entregou para cada um dos nossos pais, dizendo, os piá estão lá, assim, assim, assim. E depois, para subir o Morro da Brusque, tudo pelado, pesado, tudo pelado. Aí fizemos uma fila, vai o menorzinho na frente, fomos seguindo a fila, e vamos correr 1, 2, 3, e foi um atrás do outro, para um não ver a bunda do outro. Maravilhoso, foi maravilhosa a infância, a juventude. E depois eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu nasci em 47, quando em 60 tinha o Crediário York em Lages, e o Volney trabalhava no Crediário York. E na época do Natal, naquela época não tinha calçamento, nem asfalto, nada, né? Então pegava muito pó. Então na época do Natal o Volney disse, olha guri, vou te levar lá para o serviço, você vai lá para ficar espanando os móveis lá, tirando o pó dos móveis e varrendo e aquele negócio todo. Eu fui. Mas eu não sei se não sei não, com certeza é dom, né? De relacionamento, de conversa, de bate-papo, de coisa. Então quando os vendedores estavam tudo ocupados, chegava um cara, eu ia atender. Opa, pois não, tudo bem, um momentinho que tá vindo aí o cara, tal, quer dizer. E aí eu passei a ser vendedor, porque de varredor a vendedor. E daí eu fui lá, então comecei muito cedo, com 13 anos de idade, comecei a trabalhar. Não me arrependo, acho que esse negócio de o cara não trabalhar quando era juventude, acho que é mentira, é um erro crasso, porque não trabalhar é uma coisa, não estudar é outra coisa. Agora, estudar e trabalhar é aquilo que todos deveriam fazer, isso nós sempre fizemos desde cedo. E depois eu comecei a trabalhar em 62, porque o meu pai faleceu em 61, e eu desde 59 eu trabalhava por ali. Daí em 62 eu fui efetivado então e comecei a trabalhar no Crediário York para ajudar no orçamento familiar da minha mãe, que até então o pai era aposentado pelo IAPTEC, não, IAPC, IAPTEC é Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. E naquela época a aposentadoria não recebia, acho que até hoje não recebeu nada e assim vai. O senhor se casou cedo, com 16 anos. Foi arrimo de família, trabalhava para sustentar sua própria família e ajudava sua mãe e seus irmãos. Nos fale um pouco sobre esse período, como o senhor se virava, tinha um emprego, 2 empregos, onde trabalhava? A bem da verdade, eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. Se tivesse que fazer, faria tudo de novo e faria exatamente como eu fiz.
Porque, a bem da verdade, eu sou um homem feliz, sempre fui um homem feliz, e tudo que eu fiz por determinação e sendo feliz. Eu casei aos 16 anos, veja bem, fui pai aos 17, fui avô aos 37, fui bisavô aos 57 e, se Deus quiser, quero ser tataravô ainda, vivo, quero ver o meu tataraneto. Porque, a bem da verdade, eu aproveitei a ver e conviver com a minha família esse tempo todo. O tempo, a vida vai indo, nos apronta alguns percalços, algumas coisas, mas o que importa é que você leve com seriedade a vida. E eu levei isso, então aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar minha mãe. Aí eu casei, eu tinha que sustentar minha família. Aí como é que eu fazia? Eu pegava o meu salário, dava metade para minha mãe e dava metade para minha mulher. Então, tá aqui, isso aqui eu... Então eu ficava, então eu ia fazer hora extra, porque eu fumava, gostava de tomar uns traguinhos, gostava de jogar sinuca, né? Quer dizer, eu tinha meus momentos de lazer, eu gostava de sair e jogar futebol e essas coisas todas, que como toda a faixa etária aí de 16, 17, 18, 19, 20 tem, né? Então eu tinha que fazer hora extra, então eu fazia muita hora extra, porque o dinheiro da hora extra era meu, porque o meu comprometimento com o salário meu era do meu pai, era da minha mãe e da minha mulher. De seu casamento com Terezinha, o senhor teve 4 filhos. Nos fale sobre a emoção quando o senhor teve o seu primeiro filho, tão novo. É gozada, a coisa é muito rápida. Eu me lembro como, quando foi para mim casar, né, que eles não queriam que eu casasse, também, imagina, casar com um cara com 16 anos. Quer dizer, ninguém queria que eu casasse, nem minha turma, meus irmãos, ninguém queria, ele também nem podia o que ele quisesse. Mas eu queria casar, né? Queria casar. Então o que eu fiz? Eu fui lá e combinei com a Terezinha para ela dizer na casa dela que ela estava grávida, que eu ia dizer lá em casa que eu tinha engravidado ela. E daí, como nós éramos criados naquela época desta forma, quer dizer, fez mal para a menina, tem que casar. Porque nós queríamos casar e eles não queriam deixar. Então sempre estava grávida. E na verdade não estava grávida coisa nenhuma. Tanto é que nós casamos em janeiro de 64 e o Carlos Alberto nasceu em dezembro de 64. A não ser que fosse filho de burro, né, de 11 meses. Mas não era. Veio um guri bacana, legal. O Carlos Alberto foi uma coisa fantástica. E a gente não se gozava e pulava as 3 noites de carnaval e botava o piá ficava com a empregada, deixava com a minha mãe, deixava com a minha sogra. Era um rolo danado. Mas a gente vivia numa boa e tal. Foi um negócio fabuloso. A vinda do Carlos Alberto, foi o primeiro filho. Depois, 4 anos depois, foi em 64, em 68 veio o Didio, Carlos Alfredo Ribeiro, esse que está proporcionando a que eu esteja aqui nesse momento contando um pouquinho da minha vida. Em 68 veio o Didio, Carlos Alfredo, né? E depois, em 71, veio o André, Carlos André. E até hoje eu mexo também com a Terezinha, que dizia que o pai dele devia ser Carlos, né? Porque um é Carlos Alberto, outro é Carlos Alfredo, outro é Carlos André. Quer dizer, e a bem da verdade era para vir a Carla Andréia. Mas aí quando veio a Patrícia, que finalmente veio a Patrícia em 73, aí ele, não, vamos tirar esses caras tudo aí, mudar essa história. Então foi dado o nome de Patrícia. Uma família maravilhosa, feliz, eu sou um pai contente, absolutamente satisfeito, feliz da vida. Tive meus problemas de pai, como todos tiveram. Meus filhos tiveram um problema, como todas as pessoas têm. Mas a bem da verdade é uma família que traz nas origens, naquilo lá de trás, desde o velório do tio Cid, as festas do meu pai e da minha mãe, a Ribeiro Fest, tudo isso faz com que as coisas se encaminhem para o bem. Porque são pessoas benquistas, tratadas para o bem. Elas vieram voltadas para o bem. E estando voltadas para o bem, tudo aconteceu bem, com percalço, com dificuldade, claro. Imagine como não. Fale um pouco agora sobre a Terezinha, a mãe de seus filhos, a mulher com quem o senhor foi casado por 41 anos. Ela foi uma boa mãe, uma boa companheira? Foi, além de uma boa mãe, uma boa companheira, uma boa esposa, uma grande mulher. Eu só tenho a valorizar a Terezinha. A Terezinha foi responsável porque, a bem da verdade, eu viajava muito. Eu desde de guri novo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar conta da piazada, crescer, aquele tal de Nestogênio, tinha que comprar aquela porcariada lá, tudo. E aquilo custava uma grana, eu tinha que me virar, né? Então ela ficava, e eu inclusive fiz alguma, que na época era assim, eu pelo menos fui formado assim, né?
Na época era assim, o cara tinha que casar, sustentar a família e tal, aquele negócio tudo. Ele era o provedor da casa, ele tinha que prover a casa. Entende? Aí a Terezinha trabalhava, eu tirei ela do serviço, ela estudava, eu tirei ela da escola, tinha ciúmes, evidentemente, 16 anos, 17 anos, tinha que ter ciúmes na época, imagine que não tivesse, também por isso, tirei e ela passou a ser a guardiã dos meus filhos, a guardiã da minha família. Então eu saía tranquilo, porque ela cuidava da gurizada, se virava e tal, e ela se relacionou muito bem com a minha família se relacionou bem com ela e com a família dela, então nós formamos uma família só. A família de Oliveira e a família dos Ribeiros. E com isso, nós não tivemos dificuldades nenhuma de relacionamento. Muito pelo contrário, se existe uma pessoa legal, bacana, que eu tenho o maior orgulho exatamente de ter sido minha esposa e ser a mãe dos meus filhos e ser a avó dos meus netos, é a Terezinha. Absolutamente nada contra, tudo a favor, uma pessoa que eu admiro, tenho muita admiração e respeito. Como que o senhor começou sua carreira como jornalista? Como foi sua entrada no mundo das telecomunicações, do rádio e da televisão? Olha, eu acho que nada é por acaso, nada acontece por acaso. Mas esta foi uma coisa absolutamente surpresa para mim. Porque eu, quando era gurizão, o Volney tinha uma loja, e essa loja chamava-se A Escolar. E o Volney fazia propaganda de alto-falante, nos microfones dos alto-falantes. Então o que eu fazia? Eu de vez em quando, eu tinha uma vozinha mais ou menos bonitinha, o Volney dizia assim, ó, grave isso aqui para mim, faz um texto aqui para mim. Aí eu ia lá na Rádio Clube, lá em cima do Marajoara, gravava para o Volney e saía a voz ali do alto-falante. Mas enfim, era aquele troço ali que me orgulhava muito. Pô, meu nome na rua, saindo falando no alto-falante e tal. Bom, aí eu fui trabalhar. Eu trabalhava na Tersan, na firma de terraplanagem e saneamento, e eu fui convidado para ser presidente do CME, o Conselho Municipal de Esportes de Lages, quando o então prefeito Juarez Furtado me convidou e eu fui o presidente do CME. Eu comandava o esporte em Lages. O que eu fiz? Nós tínhamos Jogos Abertos em São Bento do Sul. E para os Jogos Abertos em São Bento do Sul, eu fui lá e contratei a Rádio Princesa, que o gerente era o Bolinha, o Carlos Henrique Fiuza. Contratei o Bolinha, contratei a rádio, para que eles mandassem a equipe de esportes dele para a cobertura dos Jogos Abertos. E assim foi feito. Então o pessoal foi e tal, o Camargo e tal. Bom, nós estávamos em São Bento do Sul, um dia decisivo, porque nós íamos jogar futebol de salão, e se nós ganhássemos aquela partida, nós íamos para a final. Nós tínhamos que ganhar o jogo. E acontece que houve um problema qualquer lá com funcionários lá da Princesa e eles não chegaram a tempo. Eles fizeram uma viagem, tiveram dificuldades e tal e não chegaram a tempo. E aí eu fiquei desesperado, estava chegando em cima da hora do jogo, e nada, né? E nada dos caras chegar, E eu peguei um telefone na época, tinha telefone? Tinha, sim, tinha. Eu peguei o telefone na época e liguei pro Bolinha, o cara com quem eu tinha fechado o negócio. Eu digo, ó, Bolinha, eu não vou pagar, porque vocês não estão aqui, um jogo decisivo, assim, assado, os caras... Mas como? Não, eu digo, isso eu não sei, esse problema não é meu, o problema é teu. Eu quero saber o seguinte, onde é que está o pessoal da rádio? Diz o equipamento, digo, o equipamento está aqui, porque está junto conosco no alojamento. Diz, então faz favor para mim, o que é? Pega o equipamento, vai ali e liga na tomada. Eu peguei o equipamento, fui lá e paf, liguei na tomada. Diz, agora bota o fio verde, que está um fiozinho aí, pega lá, está escrito entrada, bota na entrada. Tem um fio vermelho, vai para a saída, vai saída, tá. Uma era para receber e outra para emitir o som na maleta. Feito isso, liga o microfone, liguei o microfone, fala aí eu falei. Aí eles disseram assim, ó, já chegou aqui, o som está aqui. Então fica ligado aí que daqui a pouquinho chega aí, já deixa montado e tal. E assim foi. E nada dos caras virem, cara. E dali a pouco, o Bolinha disse assim, querido, faz o seguinte, pega o microfone aí, bota um fonezinho no ouvido e vai lá porque eu vou entrar no estúdio aqui com o cara que está fazendo a rádio aqui no estúdio e ele vai ligar para você aí e falar contigo aí. Tá bom. Aí eu fui. Aí eu liguei e disse, olha, então vamos agora para São Bento do Sul, está lá o presidente da CME, o Quirino Ribeiro e tal, e o Quirino vai falar conosco, como é que tá, Quirino, por expectativa para o jogo e tal. Daí eu digo, olha, a situação é assim, assado, vai acontecer, papá, estamos aí faltando 10 minutos, 15 minutos e tal, foi diminuindo, para te encurtar o caso. Eu continuei fazendo o negócio,
o cara do estúdio e eu lá no coisa, e eu de vez em quando, e até que saiu um gol nosso. Quando saiu um gol, eu... Gol! E foi embora. E eu acabei meio que narrando o jogo, contando o jogo, nem era narrando, porque eu não sabia narrar. Meio que contando o jogo, mas enfim, foi assim que aconteceu. Terminado isso, fomos embora, deu aqueles rolos lá com a rádio, enfim, foi pago, acertado, tudo bom. Aí, em Lages, trabalhava, nessa mesma rádio, na Rádio Princesa, trabalhava o Hélio Aquino. O Hélio Aquino era comentarista de esportes da rádio, e ele passou para o Banco do Brasil, e ele passou para vestibular de Direito. Então ele foi trabalhar no Banco do Brasil e à noite fazia faculdade. Então ele foi lá e pediu demissão da rádio. Aí o Bolinho estava lá na Terçã, isso passado uns 6 meses, aí. Estava lá na Terçã e eu trabalhava no Serrano também. Ligou lá pro Serrano, querido, aqui ó, amanhã, quarta-feira, vai ter um jogo aí do Avaí, o Avaí Internacional, e o nosso comentarista aqui, papá. Você não vai comentar o jogo para mim? Eu digo, eu não sei fazer isso. Não, vai, papá. Não, quebra essa para mim e tal. Tá bom. Aí eu peguei os jornais, tudo, né? Fui atrás de jornal para me inteirar do assunto, ver como é que era, e acabei comentando então para a Rádio Princesa aquele primeiro jogo do Avaí contra o Internacional. E depois não saí mais. Aí acabei ficando até hoje me virando aí com rádio e televisão. Nos fale um pouquinho sobre sua trajetória no rádio e na TV. O senhor fazia e ainda faz, né, comentários, narrava jogos, apresentava debates políticos. Conta um pouquinho como foi essa trajetória. É um negócio fantástico porque é a escola da vida, né? Eu, graças a Deus, comecei a trabalhar na Rádio Clube de Lages, na Princesa primeiro, depois fui para Clube, e na Clube de Lages na época o Jofre Amaral e depois com o Roberto Amaral, que era o nosso presidente e é o presidente até hoje do SCC. O mais importante de tudo é o seguinte, aqui, veja, nós não tínhamos experiência, eu não tinha experiência. Então, eu fui ganhando experiência e eles foram me dando oportunidade. Quer dizer, eu comentava um jogo, depois narrava um jogo, depois eu botei uma equipe esportiva, montei uma equipe esportiva, e quando terminava os jogos, no outro dia nós nos reuníamos, pegávamos um gravador AK e íamos ouvir a nossa transmissão, para ver onde é que nós falhávamos, onde é que nós estávamos errando. Eu, por exemplo, eu me lembro muito bem que eu dizia uma palavra, evidentemente, lidava, virava, mexia, evidentemente. Quer dizer, quando eu fui ouvir aquilo que eu tinha dito, eu cheguei à conclusão que eu tinha falado umas 10 vezes, evidentemente, em coisa de 3, 4 minutos. Então, essas coisas nós íamos corrigindo, então nós fomos aprendendo. E fomos aprendendo e assim foi. Aí continuamos trabalhando na rádio, fazíamos futebol e tinha um programa de esporte das 6h30 às 7h, que era o Balanço Esportivo, e com Aldo Pires de Godoy, depois o Mário Mota, e assim sucessivamente, um monte de pessoas com quais eu tive o prazer de conviver e trabalhar com eles. E depois veio a Rádio Cacimba, FM. E em 79 e 80, houve o ganho da concessão da TV Planalto de Lages. Então foi inaugurada em 1980 a TV Planalto de Lages. E o Roberto Amaral, até então eu trabalhava na rádio, trabalhava com esporte e tal, o Roberto Amaral disse, olha, eu precisava de um cara para trabalhar na área comercial. E eu fui trabalhar na área comercial na rádio porque eu comprei a equipe de esportes, eu tinha arrendado a equipe de esportes. Então eu tinha que vender para poder pagar os caras que trabalhavam comigo, o Roberto Azevedo, o Evaldir Nascimento, uma série de profissionais. Então eu tinha que vender para pagar. E eu me dei bem nessa história de vender. Aí o Roberto disse, olha, nós vamos botar uma televisão aí e você vai ser o meu gerente comercial. Eu digo, pô, mas eu não entendo nada de televisão, dizia, nem eu. Ninguém de nós aqui entende de televisão. Então, nós vamos fazer isso. E até hoje eu estou aí em função desse início e dessa forma que aconteceu. O senhor atuou na mídia também, né, na área comercial, implantando emissoras de TV, fechando grandes contratos de publicidade, muitas viagens de negócios, batendo recordes em venda. Nos fala um pouquinho sobre isso.
O detalhe é o seguinte, é que a dor ensina a gemer, né? Então aí quando você ganha a oportunidade, quer dizer, para mim, que tinha como origem trabalhar de vendedor de eletrodomésticos. Depois, na sequência, eu fui trabalhar numa firma de terraplanagem e saneamento. E depois me foi dada a oportunidade de ser gerente comercial de uma televisão. Isso me fez com que os meus horizontes se ampliassem, se abrissem. E aí, para Porto Alegre, comecei a viajar para Curitiba, comecei a viajar para São Paulo, entende? Então aí eu fui me virando atrás disso aí, e isso foi me dando uma determinada bagagem e determinação. Eu tinha vontade, raça, vontade de vencer, e também proporciona ao vendedor essas viagens, conhecer hotéis, conhecer pessoas, andar de avião, coisa que eu nunca tinha andado, quer dizer, esse tipo de coisas que vão indo. E isso me fez gostar. E a partir de então, eu passei a trabalhar as agências de publicidade. Depois, na sequência, eu passei para a área comercial não local, eu passei para atender o mercado nacional. E aí eu comecei a trabalhar o mercado de Porto Alegre, o mercado de Curitiba, de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, esporadicamente. Voltando um pouquinho no tempo, gostaria que o senhor falasse agora sobre sua primeira casa, que foi construída com a ajuda do vô João. Fale um pouquinho sobre essa conquista. Essa conquista é uma coisa fantástica. Eu volto a dizer, nada por acaso. A minha mãe tinha uma empregada que chamava Mariquinha. Mariquinha era uma das empregadas da minha mãe, que ficou muitos anos lá com a minha mãe. E a Mariquinha era casada, e a Mariquinha, eu ganhei na loteria esportiva na época. Mas tipo assim, como é que eu vou te dizer? Vamos supor, a dinheiro de hoje, se tivesse dado 15 mil deu o prêmio, né? Era um bolo, nós ganhamos no bar do Ciso, eu ia lá jogar dominó. Então fizemos um bolo lá e ganhamos. Então eu ganhei na época coisa assim de R$1.000, R$700, R$800. Mas disseram que eu tinha ganho na loteria. Aí a Mariquinha foi lá e disse, querido, você agora que está com dinheiro, compra um terreno meu que eu tenho lá embaixo para vender, um terreno lá na frente da Pratense. Eu digo, mas eu não tenho dinheiro, guri. De que jeito? Não, você ganhou na loteria. Eu digo, mas eu não ganhei, eu ganhei uma mixaria, é pouca coisa. Quanto é que você ganhou? Eu digo, eu ganhei R$800, vou receber agora, entrar o dinheiro aí, vou receber. Diz, então faz o seguinte aqui, ó, eu te faço, tu me dá os R$800 que eu estou precisando, e eu te dou o terreno, e você vai me pagar aí depois em 50 meses, uma coisa assim. E assim eu fiz. Dei o dinheiro para a Mariquinha, que eu ganhei na loteria, e comecei e fiquei com aquele terreno lá. E gozada, a coisa é muito interessante. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, graças a Deus até hoje, que foi um dos meus caras que me ajudaram na vida, que era o Hélio Schmedic. O Hélio Schmedic fazia parte da minha turma, era meu amigo. Nós estudávamos no colégio em São José, em Lages e tal, e fomos sempre contemporâneos e tal. E um dia nós estávamos conversando com ele, e ele disse para mim assim, querido, por que você paga aluguel? Eu digo, pago aluguel porque eu não tenho casa. Mas tu não tem um terreno? Eu digo, não, terreno não tem, mas não tem a casa. Sim, mas e daí? Por que você não faz uma casa? Eu digo, mas eu não tenho. Como é que eu vou fazer uma casa? Precisa ter. Então faz o seguinte, tu vai lá na minha empresa, ele era madeireira Schmedic, em Lages, pega toda a madeira que você precisar, madeira bruta, toda a madeira, todo que você precisar para fazer a casa. Quando terminar de fazer a casa, daí tu vai lá acertar comigo e depois eu vou parcelar para você ver como é que você pode pagar. E assim foi feito. Peguei a madeira bruta. O seu João era carpinteiro, o pai da Terezinha era carpinteiro. Aí eu cheguei pro seu João, como é que é? Aí o seu João foi junto comigo lá, chegou lá, escolheu a madeira bruta. Aí tinha que fazer com que aquela madeira fosse beneficiada e tal, e tinha que pagar mão de obra. Se bem que o seu João ia fazer, e eu também fui fazer junto. A casa, fui bater martelo e prego e tal, aquele negócio todo. E o presidente do Serrano Tênis Clube, onde eu trabalhava, porque eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava na Terçã, trabalhava na rádio, 3 empregos. Trabalhava na rádio, na Terçã, e eu trabalhava no Serrano Tênis Clube. Aí o que eu fiz? Para poder, eu digo, vamos me virar. E lá o doutor Jorge Barroso Filho era o presidente. E eu, um dia, não sei por cargas d'água, contando isso para ele chegou e disse, vem cá, rapaz, vem comigo aqui. Aí o doutor Jorge me levou no Banespa, num banco onde trabalhava o Serrano Tênis Clube, tinha conta. E ele tinha um japonês lá, que era o gerente. Ele chamou o japonês, esse rapaz trabalha comigo, você conhece? Não, meu querido, ele está sempre aí e tal. Pois é, o que ele precisar de dinheiro aí, você cede o dinheiro para ele.
e eu avalizo. Faz um parcelamento aí que eu avalizo ele direitinho. Você vê? Jorge Barroso Filho. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei um dinheiro, fui lá, peguei a madeira, mandei fazer, desdobrar a madeira, fazer tábua, fazer aqueles mata-junta, aquele negócio tudo. E acabamos fazendo a casa, o seu João fez a casa para mim na frente da Pratense, uma casa maravilhosa que eu passei lá agora esses dias, fiquei lá na frente olhando. Não acredito que foi eu que fiz isso. Quer dizer, eu não tinha a menor condição e acabei fazendo a casa. Foi ótimo. O senhor também comprou uma casa em Lages, posteriormente, né? Depois a trocou por um apartamento em Balneário Camboriú, muito bem localizado, amplo. E quando o senhor se separou, o deixou para sua ex-esposa sem querer um centavo sequer deste imóvel. O senhor também abriu mão de sua aposentadoria, a deixando para Terezinha. Esses foram gestos muito honrados. O que lhe levou a fazer isso? Eu acho que é o seguinte, veja bem, graças a Deus, eu acho que o que a gente aqui faz é que paga. Eu entendo que o que a gente faz é que paga. Então, veja, eu jamais seria um homem feliz, como eu sou feliz, se a Terezinha não estivesse bem, se os meus filhos não estivessem bem. Como eu tenho condições de trabalhar ainda, e Deus me dá ajuda e me dá saúde, me dá satisfação, eu tenho como ir atrás e buscar o meu dinheiro. Independente da aposentadoria, que dá R$1.000 e poucos, e a Terezinha não tinha condições nenhuma para isso. Aí eu não quis, pelo seguinte, porque a gente é mortal, eu vou morrer amanhã ou depois, a Terezinha vai morrer amanhã ou depois, isso aí vai ficar para os nossos filhos. Então não tem por que eu usar parte desse patrimônio, ou usar o patrimônio, ou litigiosamente, não. Então, resolve-se o problema, ela fica bem arrumada, bem organizada, tem o seu dinheirinho, tem condições de viver decentemente para o resto da vida, né? E em compensação, eu também refiz a minha vida, refiz tudo isso, acertei, tenho aí a minha condição de trabalho, minha condição de serviço, e isto não me faz falta nenhuma. Eu acho que o bem material, ele é muito passageiro. Caixão não tem gaveta, não tem cofre, quando você morre não leva nada. O que você vai levar é o que você fez. O que você vai deixar é o que você fez. Então, e o bem material, ele é importante. Claro que o bem material é importante, que o dinheiro é importante, tudo, mas não é tudo. O senhor sempre foi muito ligado aos esportes, sempre acompanhando tudo o que acontece no meio esportivo, como radialista ou como torcedor. O senhor praticava algum esporte na juventude? Nos fale um pouquinho sobre essa paixão. A bem da verdade, eu sempre pratiquei esportes. Eu nunca fui bom em nada, mas eu me mexi em tudo. Eu jogava basquete, mas não era bom, não conseguia fazer cesta. Eu jogava futebol de salão, mas eu era mais dono da bola do que jogador, porque eu chutava muito bem de pé esquerdo e tal. Então eu jogava, mas nunca em esporte algum. Até hoje, até no dominó, até hoje eu também não sou muito bom não, mas então, vai passando, mas eu gostei muito de esporte, sempre gostei muito de esporte, porque eu acho que quando a pessoa está ligada com o esporte, ele não está usando droga, ele não está bebendo, ele deixa de beber porque ele tem um jogo, ele deixa de usar isso, porque, enfim, o esporte faz com que a pessoa use o seu lado físico e mental. Mens sana in corpore sano. Isto eu aprendi com Oswaldo Silva Zadel, que foi meu primeiro professor de educação física. Mens sana, quer dizer, mente sã e um corpo são. Então, se você tem uma mente sã e um corpo são, não tem como dar errado. E isso é o que norteou a minha vida pelo esporte. Então, eu nunca fui bom em nada, jogo de tudo, me meto em tudo e gosto de tudo, mas a bem da verdade eu nunca fui um expert em coisa nenhuma. Hoje eu jogo razoavelmente um dominózinho, uma tranquinha lá, uma vez ou outra. O senhor sempre frequentou bares, clubes, restaurantes, sempre gostou de tomar um traguinho para descontrair com os amigos, contar piadas, dar risadas. Fala um pouco para nós sobre estes momentos de prazer, qual a importância disso em sua vida? Eu acho que tudo faz parte do caráter da pessoa, da formação. Eu, por exemplo, sou um cara comunicativo, eu gosto de me comunicar. Eu não sei ficar sem me comunicar, eu não sei ficar sem conversar com alguém. Então, você vai lá num bar, um bar você sabe de tudo. Você conversa com um, conversa com o outro. Pra você ter uma ideia, por exemplo, quando eu vim para Itajaí, eu fui para Itajaí e eu não conhecia ninguém lá. Ninguém. Eu cheguei lá, montei o meu escritório e tal, papapá.
E aí, quando estava tudo pronto, tudo organizado lá, a representação da SBT, eu digo, agora eu vou ver onde é que eu vou parar, o que é que eu estou fazendo aqui, e onde é que é isso aqui. Aí eu olhei para frente, estava escrito assim, Bar do Mazinho. E vou lá. Atravessei a rua, fui lá. Ô, senhor que chama Mazinho? Sou eu mesmo. Olha, Quirino Ribeiro, estou montando um escritório. Ah, pois não, como vai? Tudo bem. Bom, ali eu arrumei amigos. Ali eu arrumo meu carro, eu sei qual é os melhores mecânicos da cidade. Eu sei quais são os melhores restaurantes da cidade. Ali, qualquer tipo de serviço que eu precise. Ali eu sei quem é um médico que eu posso levar um familiar meu, eu posso ir no médico. Ali eu sei quem é o dentista bom da cidade. Porque esse pessoal interage, se comunica. E se comunicando, você forma uma cultura diferenciada. Porque ali tem médico, tem engenheiro, tem cachaceiro, tem boleiro, tem jogador, tem tudo quanto é coisa. Quer dizer, então você consegue manter uma diversificação por parte da sua cultura. Então você aprende um pouquinho de cada coisa e com isso você acaba. E hoje tem um grande relacionamento em Itajaí, justamente iniciando por esse caminho, que é um caminho, não sei se certo ou errado, mas para mim, de comunicação, eu acho que a comunicação é importante. O senhor sempre conquistou muitas amizades. Por onde passa tem uma legião de admiradores, sempre com um bom papo, muitas brincadeiras, tudo com muito respeito e seriedade. Qual o segredo de Quirino Ribeiro ter grandes amigos e ser tão bem-quisto por todos? Olha, eu acho... Uma vez me disseram o seguinte, eu nunca vi um gordo triste. Porque o gordo nunca é triste. O cara que é gordo, ele é faceiro, ele é comunicativo, ele conversa, bate papo e tal. Quer dizer, eu acho que a comunicação faz com que a pessoa se movimente, se organize, vá para frente. E eu acho que o mau humor acaba com o cara. O mau humor dá câncer, o mau humor dá hérnia, o mau humor dá azia, entende? Então, se a coisa é séria, decente, brincadeira, vamos brincar. Agora, hora de trabalhar, trabalhar, hora de serviço é serviço, hora de lazer é lazer, hora de comunicação é comunicação. E outra coisa, isso eu aprendi com um cara chamado Mário Mota, Mário Pinto da Mota Júnior, Mário Mota da RBS. Ele disse para mim um dia, Quirino, o maior sentimento que existe no ser humano é respeito. Brinque, mas respeite. Converse, mas respeite. Beba, mas respeite. Você respeitando, o resto vem. Aí vem a amizade, vem o amor, vem a compreensão, vem o carinho, vem o relacionamento. Tudo isso em função de uma coisa chamada respeito. Conceição, sua única irmã mulher, todos nós sabemos, é um alicerce para a família. Nos diga o que ela representa para o senhor e para a família Ribeiro. A Conceição é um caso ímpar, porque nós todos, sem exceção, todos, eu e meus irmãos todos, exceção feita aos dois últimos, que é o Batista e o Oswaldo, porque eles não presenciaram isso, porque eles não tinham nascido, viam o quanto o pai e a mãe queriam ter uma filha. Porque a primeira irmã nossa foi a Vânia, antes do Vânio, e ela faleceu. Foi uma menina, a primeira. Depois foi só homem. Homem, nada. E o pai e a mãe tinham um xodó por ter uma menina. Então, a Maria da Conceição, ela foi tão esperada, tão desejada a sua vinda, que aquilo nos contagiou. E quando ela veio, nós passamos a gostar e a respeitar dela, porque nós já a respeitávamos e já a conhecíamos antes de ela ter nascido. Porque isso foi incutido na nossa cabeça pelo meu pai e pela minha mãe. Para mim e para os meus irmãos. Aí quando ela veio, imagine. Então ela passou a ser o centro de atrações. E graças a Deus, uma menina extraordinária, muito centrada, muito decente, seguindo a linha, a conduta da minha mãe, tudo direitinho, certinho, e casou com um cara extraordinário, que é o Armando. E com isso, ela se tornou o elan da família. Então todo mundo quer bem a Tata, todo mundo quer bem. E ela, tanto quanto a minha mãe, se dá bem também com todas as suas noras, com todas as suas cunhadas. Como a minha mãe se dá bem com todas as suas noras. Então, isto mostra que o relacionamento de berço, ele prossegue, ele segue e ele vai. Adoro a Conceição. Tio Vânio, seu irmão mais velho que já se foi, deixou muitas saudades?
Olha, o Vânio deixou uma lacuna que não será preenchida. Não tenha dúvida que não será preenchida. Por quê? Porque eu aprendi a ser organizado com o Vânio. Eu aprendi a trabalhar com o Vânio. Eu fui fazer contabilidade por causa do Vânio. O Vânio era o nosso ídolo. O Vânio era o cara que trabalhava no Banco do Brasil. Olha, trabalhava no Banco do Brasil na época, meu. Era o maior orgulho, era como o cara jogar na seleção brasileira. Pô, o cara trabalhava no Banco do Brasil, cara. O cara foi gerente do Banco do Brasil em Porto Alegre, foi gerente do Banco do Brasil na agência parlamentar em Brasília. Mas independente do que ele foi, é o que ele era. O Vânio foi um ser humano que olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não quero desrespeitar ninguém, mas eu não conheci ninguém igual o Vânio. Carinho, atenção, respeito, admiração, voz, inteligência, bonito, atleta. Até a gente brincava com ele, porque ele vivia sempre com as pedrinhas na mão, caminhava com pedra para exercitar os músculos e tal. Aí a gente brincava com ele, tu vai morrer com uma saúde desgraçada. E é verdade. O cara que tinha mais saúde nossa foi o que morreu mais cedo. Que foi o Vânio, em função de um acidente. Deixou uma lacuna impreenchível. O senhor foi grande amigo do tio Vilmar. Quando ele era vivo, muitas festas foram feitas na chácara, muito trago, muita risada, muita tranca, muita alegria. Nos fale um pouquinho sobre essa amizade e se o senhor tem boas lembranças dessa época. Olha, o Vilmar foi a coisa gozada. O Vilmar, na nossa história, é complicada, antiga, porque eu, numa daquelas fugidas para casar com a Terezinha, uma vez eu peguei ela sozinha em casa e eu fui dar um trampo, né? É hoje, não tem ninguém em casa. E quando eu estava no bom da coisa, o desgraçado do Vilmar chegou, ele estava servindo o exército. Aí quando eu vi que o Vilmar estava chegando, eu peguei, pulei a janela e caí fora. Ele inteligentemente chegou, entrou, não falou nada, saiu e depois ele foi conversar com a Terezinha a respeito. A partir dali, a partir daquele momento, eu comecei a conhecer o Vilmar. Porque ele respeitou, sem escândalo, sem nada, e passou a ser o meu grande amigo. Aí, por exemplo, eu era pobre, e ele era todo bonitinho, ele já estava servindo o exército, ele era mais velho que eu tinha 16 anos, ele tinha 18, então ele estava lá. Então ele tinha 2, 3 ternos. Então ele dizia assim, querido, vamos uma festinha lá, vamos num baile? Eu digo, eu não tenho roupa. Ele disse, não, o terno eu te empresto. Então ele quando comprava terno, ele comprava 2, um para ele e um para mim, porque eu tinha que ir nas festas junto com ele. A Terezinha não podia ir nas festas sozinha, porque tinha que ir com o irmão. E para ir com ele, e daí ele ia para fiscalizar, vamos dizer, e virava cúmplice. E foi meu grande amigo, grande companheiro, fez um bem. Ele ajudou a família dele inteira, a família dele, com todo respeito a todos, sem exceção. O Vilmar conduziu toda a sua família, sem exceção, o pai, a mãe, os 2 irmãos mais velhos, os novos, todos conduzidos por ele e amparados por ele, física, econômica e socialmente. O Vilmar foi um cara extraordinário e foi uma pena que o Vilmar realmente tenha partido e tenha nos deixado, mas ele é um cara que vai ficar na minha mente, jamais será esquecido. Bom, a gente está quase no final, né? Sei que já tomamos bastante do seu tempo, mas vamos continuar aqui para finalizar. Quirino Ribeiro acredita em Deus? Como é esse Deus para o senhor? Olha, é só ver a origem nossa, é só ver a nossa natureza, é só olhar para o céu, para a terra, para o mar, para qualquer lado que você olhe, pode ter certeza que se não tiver um Deus, isso não aconteceria. Porque, infelizmente, a inveja, a ignorância, a droga, um monte de coisa desagrega. Um monte de coisa desagrega. Agora, quando você está de bem com a mente, e estando de bem com a mente, você está de bem com o seu coração, está de bem com Deus, está de bem com a vida, isto pode ter certeza que Deus está com você. Então, eu respeito, eu amo e temo a Deus. E o temor a Deus é uma coisa que todos devem ter. Porque se existe um ser sobrenatural, isto está provado na nossa natureza, que está aí. E natureza, eu vou dizer o que me foi dito
por um grande amigo meu, o deputado Onofre Agostini, foi secretário de Estado. Um dia, eu fazendo uma entrevista com ele, ele disse para mim: Quirino, Deus perdoa a todos. O homem, às vezes, perdoa. A natureza não perdoa. Isso está aí. Enchentes, coisas, tudo. Isto é próprio da natureza. E a natureza é feita por Deus. Eu amo, adoro e temo a Deus. Que orientação, que mensagem o senhor gostaria de transmitir para seus netos e bisnetos? Poucas palavras, pode ser. Vou definir numa palavra, que é a do Marimota: respeito. Se você respeitar o mais velho, você vai ser respeitado. Se você respeitar a criança, você vai ser respeitado. Se você respeitar o seu pai, você vai ser respeitado. Se respeitar o seu professor, se respeitar, você vai ser respeitado. Então, se existe uma coisa que deveria estar gravado na mente, na testa de todo mundo, chama-se respeito. Você faz respeito, você respeita, você será respeitado e a vida é melhor. Bom, gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem ou falasse qualquer coisa que lhe vier à cabeça para a sua filha Patrícia e o filho dela, o Cassiano. Eu acho que, assim como a minha mãe foi um ícone na família do meu pai, assim como a Maria da Conceição foi um ícone na família minha, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, assim é a Patrícia um ícone na minha família. Porque ela consegue, de uma forma decente, honesta, e a Patrícia, eu tenho uma historinha para contar dela. Eu fiz uma prova dos 9 com a Patrícia. E a Patrícia foi estudar e um dia ela Blumenau apareceu grávida. E daí chegamos na hora que ele tinha que conversar comigo, né? Aí eu digo: eu vou blefar. Vou blefar e vou ver até onde ela quer. Aí eu digo: Patrícia, tudo bem, você está grávida, está brava, mas você está estudando, está fazendo faculdade, a faculdade é cara e é particular, não é nada de governo, não é nada de coisa, quer dizer, você vai fazer o seguinte: nós vamos fazer um aborto, mas de jeito nenhum. Digo: não, vamos abortar. De jeito nenhum. Digo: então é o seguinte aqui, ó, eu não vou cuidar do teu filho. Eu vou te ajudar a cuidar do teu filho. Ou da tua filha. Eu vou te dar toda a força. Agora, você vai cuidar dele, ok? Certo? Certo. Negócio fechado? Fechado. Pronto. Aí veio o Cassiano. Hoje, o orgulho nosso, como um dos netos, todos os netos maravilhosos, mas o Cassiano um orgulho como neto, um guri maravilhoso, um guri bonito e tal. E olhe bem o que ele é hoje para a Maria, para Patrícia, como a Maria da Conceição foi para a nossa família. O Cassiano é a muleta, é o braço, é o apoio da Patrícia. E a Patrícia é a muleta, é o braço, é o apoio dos meus filhos. Agora o que o senhor tem a dizer para o André, para a Duda e para a Cíntia? Olha, a Cíntia para mim foi uma pessoa maravilhosa, porque quando a pessoa é jovem, às vezes é meio extrovertido e tal, e o André era meio malucão, meio de dar porrada, de briga, essas coisas tudo. A Cíntia botou ordem na casa. Uma menina maravilhosa, trabalhadeira, espetacular. E o André provou para todos e para ele próprio que ele é um cara extraordinariamente competente, que ele é um cara bacana, que ele é um cara feliz, que ele é um grande pai, um grande marido. Tem lá os seus defeitos, as reinas, isso é normal. Mas, enfim, uma família maravilhosa. O André, a Duda e a Cíntia representam aí uma grande, nesse tronco de família, um grande galho que está muito bem cultivado. Para o Beto, Cláudia, Rafael e Leandro. Olha, a família mais unida que eu já vi na minha vida até hoje. Os 4. Gozado, né? Uma vez eu me recordo, estava em Porto Alegre e o Leandro brigou com o Rafael. Aí a Cláudia foi lá, em vez de surrar os dois, e tinha que dar uns tapas nos dois mesmo, estava enchendo o saco, brigando. Ela foi lá, botou os dois sentados no sofá, de mão dada,
E vocês vão ficar de mão dada durante 1 hora. Esse é o castigo de você. E, e eles se olhavam um para o outro e viravam a cara e tal. Ali ela demonstrou o quanto é importante esta história de impor limites. E ela consegue impor limites na sua família sem briga, sem rolo, sem confusão, sem tapa, sem coisa nenhuma. E ela, realmente, a Cláudia é uma menina espetacular. O Beto é um cara inteligentíssimo, é um cara que eu tenho um grande orgulho dele, até por ser o meu filho mais velho e tal, aquele negócio todo. Enfim, a família mais unida que eu conheço, com seus defeitos, como todas as famílias têm, mas outra nesse tronco, um outro galho, que aí com mais 2 frutos, né? Porque do André 1 fruto e 2 frutos aí do Carlos Alberto, que são o Leandro e o Rafael. E para o Didio e para o Kael? Olha, se existe um cara inteligente, chama-se Carlos Alfredo Ribeiro, que ele foi apelidado de Didio pela minha mãe. Essa história eu tenho que contar dele. A mãe, naquela época, ele era criancinha, pequenininho, e toda criança gosta de se esconder, né? Então fica E na época tinha na televisão um desenhozinho do Topo Didio. E o Didio, Topo Didio, esse ele se escondia, o ratinho que ele se escondia. Então a mãe, quando chegava, via o Didio e espiar ela dizia, o Topo Didio ali, o Topo Didio. Então o apelido dele foi dado pela minha mãe, o Didio. O Didio é um cara espetacular, um cara fantástico, um cara que tem uma inteligência, uma sabedoria maravilhosa, o coração do tamanho de um boi. E o que mais importante, um intelecto maravilhoso. Cada pessoa tem um dom. Eu tenho um dom, você tem um dom, o outro tem um dom e assim vai. O dom de perfeição, de trabalho, de um cara bonito, sério, bacana, teve os seus problemas, como todos tiveram. Todos na minha vida tiveram, eu tive, todos tiveram. E hoje é um grande exemplo para mim e que me deixou mais um fruto nesse tronco, nessa árvorezinha que foi montada na minha família. Parabéns ao Didio. E o Kael conseguiu seguir os passos, encaminhado. Teve na sua mãe um alicerce maravilhoso. A mãe do Kael conseguiu dar para ele não é um apoio econômico, é um apoio de parceria, de amizade, de coleguismo. E o que é mais importante, de firmeza. Firmeza, porque ela é austera quando tem que ser austera, é amada como tem que ser amada e ela cobra quando tem que ser cobrada. Então, parabéns principalmente ao Kael, que tem um futuro enorme pela frente, está muito bem, e principalmente para sua mãe, que fez com que ele, mesmo longe, um pouco longe da família, assim, longe do pai dele, do Didio, mas é um cara que eu tenho muito orgulho, muito meu amigo e palmeirense. Mais um frutinho lá. Bom, para finalizar, então, eu gostaria de fazer um depoimento em nome de todos os seus filhos e da dona Terezinha, de dizer que o senhor é um homem honrado, digno, honesto, íntegro e perseverante. Todos nós o amamos, o senhor é um grande homem. Muito obrigado pela entrevista. Essa entrevista ficará para sempre nas nossas memórias, nas memórias dos próximos que virão ainda, dos netos, bisnetos, tataranetos. Eles vão conhecer essa pessoa fabulosa que o senhor é, através desse vídeo e através das coisas que a gente irá contar. Todos nós o amamos e temos muito orgulho do senhor. E a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Eu tinha prometido que eu não ia chorar. Foi bom, né, pai? Bom. Tomou um pouquinho do seu tempo, mas... Tudo bem. Valeu, é importante esse material. Fim justifica os meios.